se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O espírito da Baronesa de Guaratiba. As colinas de Guaratiba guardam histórias antigas, e entre elas, nenhuma é tão temida quanto a da baronesa que ali viveu. Sua mansão, isolada pelo verde cerrado e pelo silêncio das noites, tornou-se ruína com o tempo, mas as pessoas afirmam que seu espírito nunca abandonou aquelas paredes rachadas. O vento que sopra forte à noite parece carregar sussurros, como se as memórias da baronesa ecoassem pela escuridão. Os moradores mais antigos dizem que ela fora uma mulher austera, de olhar severo, que tratava seus empregados com mão de ferro. Embora ostentasse luxo, havia nela algo sombrio, um vazio que se refletia em cada salão da casa. Ninguém ousava enfrentá-la, pois acreditava-se que mantinha pactos ocultos para preservar sua fortuna. Quando a baronesa morreu, sozinha, em circunstâncias misteriosas, muitos acreditaram que sua alma não havia encontrado descanso. O velório foi marcado por acontecimentos estranhos, velas que se apagavam sozinhas, um frio intenso que tomava conta da sala, e um cortejo que caminhou em silêncio absoluto. Com o tempo, rumores se espalharam. Viandantes que passavam próximos à antiga propriedade relatavam ver uma mulher de vestido longo, com véu negro cobrindo o rosto, parada à beira da estrada, observando-os em silêncio. Quando se aproximavam, a figura desaparecia como fumaça. O nome da baronesa tornou-se sinônimo de medo, e Guaratiba passou a ser evitada ao cair da noite. Até mesmo pescadores, acostumados a desafiar a escuridão do mar, preferiam não lançar suas redes próximo ao local. Um silêncio estranho tomou conta da região, como se a própria natureza temesse perturbar o espírito que vagava pela mansão. Cachorros uivavam à noite, sempre olhando na mesma direção, e crianças eram proibidas de se aproximar. Com o passar das décadas, a história foi se transformando em lenda. No entanto, para os que ousavam se aventurar pelas ruínas, o terror ainda era real. Muitos juraram ouvir passos nos corredores vazios, portas batendo e o som inconfundível de um vestido arrastando pelo chão de pedra. E assim, a baronesa de Guaratiba continuava a reinar, mesmo depois da morte, aprisionada entre a mansão decadente e a eternidade sombria que lhe fora destinada. Um grupo de jovens, curiosos e ousados, decidiu certa vez explorar as ruínas da mansão. Armados apenas com lanternas e a coragem que nasce da ignorância, caminharam pela estrada de terra até o portão enferrujado. O vento soprava forte, e as árvores pareciam sussurrar advertências. Ao empurrarem o portão, o som agudo ecoou pela noite como um lamento. O pátio estava tomado pelo mato alto, e os degraus da entrada principal mal se sustentavam. Apesar do cenário decadente, havia no ar uma sensação de vigilância, como se olhos invisíveis os acompanhassem. Ao entrarem, o cheiro de mofo e ferrugem invadiu suas narinas. O piso rangia sob seus pés, e cada sala parecia guardar uma história esquecida. Nos corredores, retratos antigos ainda resistiam, embora cobertos por poeira e teias de aranha. O olhar da baronesa, pintado em uma das telas, parecia seguir cada movimento. De repente, um vento gélido percorreu o salão, apagando uma das lanternas. Um dos jovens jurou ter visto uma sombra atravessar a parede, alta e esguia, como a silhueta de uma mulher. Risadas nervosas tentaram disfarçar o medo, mas ninguém conseguia ignorar o peso do silêncio que se instalara. Enquanto exploravam os aposentos, encontraram o quarto principal da baronesa. A cama estava coberta por lençóis apodrecidos, mas ainda intacta. Sobre a mesa de cabeceira, havia um diário velho, as páginas amareladas pelo tempo. Curiosos, começaram a folheá-lo. Ali, estavam descritos rituais obscuros, invocações e relatos de noites em que a baronesa se encontrava com figuras sem rosto. O diário confirmava aquilo que antes era apenas rumor: a baronesa havia buscado forças em pactos sombrios para se manter poderosa. O medo tomou conta do grupo, mas a curiosidade foi mais forte. Decidiram continuar lendo, e a cada página revelada, o frio no quarto aumentava. Uma sensação sufocante os envolveu, como se a própria baronesa estivesse ali, ouvindo. De repente, um estalo ecoou pelo teto, e o retrato da baronesa caiu da parede, estilhaçando o vidro no chão. Os jovens se entreolharam em silêncio,
cientes de que haviam despertado algo que deveria permanecer adormecido. Naquela noite, nenhum deles conseguiu dormir em paz. Os que voltaram para casa juraram ouvir passos atrás de si no caminho de volta, mesmo quando não havia ninguém. O vento carregava sussurros, e os galhos das árvores pareciam estender-se para impedi-los de fugir. Um dos jovens, chamado Renato, foi o primeiro a sentir os efeitos. Em sua casa, enquanto tentava descansar, acordou com o som de alguém arranhando sua janela. Ao olhar, viu apenas a escuridão, mas um vulto feminino parecia se afastar lentamente. Nos dias seguintes, pesadelos começaram a assombrar o grupo. Sonhavam com a mansão em ruínas, com a baronesa em pé, segurando um candelabro, observando-os em silêncio. Em todos os sonhos, ela nunca falava, apenas fixava seu olhar vazio e ameaçador. Uma das jovens, Mariana, decidiu queimar algumas páginas do diário que haviam levado consigo, acreditando que assim poderia se livrar da maldição. No entanto, ao colocar o papel em chamas, o fogo apagou sozinho, como se fosse sufocado por mãos invisíveis. A cada tentativa de se livrar do diário, algo acontecia, portas se fechavam sozinhas, espelhos rachavam, e sombras surgiam nos cantos dos quartos. O objeto parecia carregar a essência da baronesa, ligando-os para sempre a seu espírito. Os moradores da região começaram a notar que o grupo havia mudado. Olheiras profundas marcavam seus rostos, e todos falavam baixo, como se temessem ser ouvidos. Alguns relatavam que, à noite, viam a silhueta de uma mulher de véu negro parada diante das casas deles. O medo cresceu, e logo a história se espalhou. A baronesa não apenas vigiava sua antiga mansão, mas agora perseguia aqueles que ousaram profanar seus segredos. O terror já não se limitava às ruínas. Guaratiba inteira parecia estar sob a sombra da baronesa. Desesperados, os jovens buscaram ajuda com um padre da região, homem idoso e já acostumado a lidar com histórias de assombração. Ao ouvir o relato, seu semblante se fechou. Disse que jamais deveriam ter aberto o diário, pois ali estavam seladas as marcas de um pacto eterno. O padre concordou em realizar uma bênção, mas advertiu que o espírito não aceitaria ser expulso com facilidade. Ela não foi para o inferno nem para o céu. Está presa aqui, e quem ousa mexer em suas memórias acaba sendo arrastado junto, disse com voz grave. Na noite da bênção, reuniram-se na capela da região. O diário foi colocado sobre o altar, cercado por velas. Enquanto o padre orava, um vento forte soprou, apagando as chamas uma a uma. O ar ficou pesado, e uma risada feminina ecoou pelo espaço vazio. As paredes da capela estremeceram, e uma sombra se projetou sobre todos. Era a baronesa, envolta em véus negros, os olhos brilhando como brasas. Sua presença era sufocante, e muitos caíram de joelhos, dominados pelo pavor. O padre ergueu a cruz, tentando resistir à força que se manifestava, mas sua voz falhava. Cada palavra de oração parecia se perder no vento, como se o espírito zombasse de sua fé. O diário abriu sozinho, as páginas virando rapidamente até parar em uma oração invertida, escrita em latim corrompido. De repente, um grito ecoou pela capela, vindo de Mariana, que caiu inconsciente. Seu corpo tremia, e uma voz estranha, gutural, saiu de sua boca, amaldiçoando todos os presentes. O padre, já enfraquecido, declarou que a baronesa havia escolhido um hospedeiro, e que agora sua influência seria ainda mais perigosa. O grupo percebeu, tarde demais, que não havia como escapar do que haviam despertado. A maldição estava completa. Depois daquela noite, Guaratiba nunca mais foi a mesma. Mariana desapareceu misteriosamente, e muitos acreditam que ela havia se tornado a nova encarnação da baronesa. Seu paradeiro jamais foi descoberto, mas alguns juram vê-la, em noites de lua cheia, caminhando pelas estradas com o mesmo vestido negro e o olhar vazio. O diário voltou para a mansão, deixado sobre a cama apodrecida, como se tivesse sido levado por mãos invisíveis. Desde então, ninguém ousou entrar novamente nas ruínas. A lenda se fortaleceu, passando de geração em geração. Pescadores afirmam que, nas madrugadas, a neblina encobre a região de maneira sobrenatural, e uma figura feminina pode ser vista na beira do mar, olhando para as águas. Seu rosto nunca aparece claramente,
pois está sempre coberto pelo véu escuro. Os moradores evitam falar sobre o assunto, temendo que o simples ato de pronunciar o nome da baronesa atraia sua atenção. Alguns, no entanto, acreditam que seu espírito está condenado a vigiar a região até o fim dos tempos, presa entre os pactos que fez em vida e a escuridão que a consumiu. Turistas, movidos pela curiosidade, ainda perguntam sobre a mansão. Mas os mais velhos os aconselham a não irem até lá, advertindo que a baronesa sempre escolhe novas vítimas para manter sua presença viva. Dizem que, nas madrugadas mais silenciosas, ainda se pode ouvir o som de passos no casarão, o arrastar de um vestido longo pelos corredores e um suspiro frio que gela a espinha de qualquer intruso. A baronesa de Guaratiba permanece, soberana e maldita, lembrando a todos que alguns pactos não terminam com a morte. E assim, sua história se mantém viva, como uma sombra eterna sobre a costa do Rio de Janeiro. História por J.P. Romano. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode. Faça parte do nosso grupo secreto do Telegram, faça sua carteirinha de fã enviando um e-mail com o nome completo e foto para o e-mail aleatoriodoriginal@gmail.com.